Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Elvinho e estamos em mais um IADAcast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Esse é o IADAcast 008 e o nosso assunto de hoje é aprendizagem informal. A gente vai falar um pouco de como ela é vista, se ela tem algum tipo de classificação e se existe alguma diferença e como aprender ela, se isso é aprendido, né? Mas antes de tudo, eu tô aqui com uma galera. Oi, aqui é a Tamine. Eu sou a Aninha. E eu sou o Jerônimo. No nosso assunto, se a gente dá uma procurada, mais ou menos a grosso modo, aprendizagem informal tem algumas definições, né? E eu vou falar algumas aqui para vocês, só para vocês terem ideia de onde a gente está situado, qual assunto, no assunto de hoje, né? Aprendizagem informal é a maneira em que aprendemos a falar a nossa língua, o modo como aprendemos a ser o que somos, a forma como aprendemos na nossa cultura. A aprendizagem informal é tudo que não é aprendizagem formal. Aí fica a dúvida, né? O que é aprendizagem informal? Vamos lá, tem outra definição aqui. A aprendizagem informal é a aprendizagem que acompanha de uma forma natural a vida das pessoas e acontecem nas atividades do dia a dia. Quando você está em casa ou na rua, sozinho ou acompanhado, a jogar um jogo ou a preparar o jantar. Então, a aprendizagem informal, eu vou jogar agora no colo dos meus amigos aqui. Para vocês, qual é a diferença entre aprendizagem formal e aprendizagem informal? Eu acho que a aprendizagem informal é aquela que a gente vê, né, que a gente acaba aprendendo num contexto fora da sala de aula ali, sabe? Porque a formal é quando você vai num espaço com o objetivo de você aprender alguma coisa. E aí eu estou num espaço com o objetivo de ensinar alguma coisa. E a informal é exatamente o contrário. Então, por exemplo, um museu, no caso, ele tem um objetivo de levar a cultura, levar alguma coisa, e você pode aprender ali dentro ou não. Mas eu acho que a vivência ali, a sua interação com aquele espaço, a sua interação com aquele momento, te traz uma aprendizagem informal. Então, por exemplo, às vezes eu posso estar na internet, estar no YouTube, pesquisar alguma coisa, assistir um vídeo e aprender alguma coisa com aquele vídeo, sem que o objetivo daquele vídeo seja exatamente me ensinar algo, sabe? Não foi estruturado para me ensinar, não foi formalizado num espaço que era para eu aprender, mas se eu aprendi alguma coisa, foi uma aprendizagem informal. Então, o nosso cotidiano, as nossas vivências, todas essas coisas, a gente acaba aprendendo informalmente. Eu acho que a aprendizagem formal, ela tem toda uma formalidade, onde tem que ser apresentada a parte teórica, alguém tá explicando alguma coisa, tem toda uma formalidade, tem todo um passo a passo. Não sei se dá para dizer que na informal também não tem um passo a passo, mas acho que a formal tem uma carga assim mais... é assim, eu estou ensinando, você está aprendendo. Tem um peso, assim, na aprendizagem formal, que é como é a aprendizagem na escola, né? Como estou indo para a escola para aprender, para estudar, para aprender a ler, para aprender sobre história, geografia. E a informal, como a Aninha falou, né? Aquela coisa mais do dia a dia, aquela coisa mais... que você não tá... O seu foco específico não é... eu preciso saber tudo sobre isso aqui, mas você vai aprendendo aos poucos, você vai aprendendo no dia a dia, vai aprendendo mais aprendendo no fazer, aprendendo de outras formas que não só aquela lápis e papel e escrevendo e tal. Acho que uma grande diferença entre a aprendizagem formal e a informal também é a organização do conteúdo, a organização do que você está aprendendo, né? Dentro da escola, por exemplo, você tem um currículo a ser seguido, você tem uma estrutura a ser seguida, um conhecimento depois do outro, depois no exercício. E na aprendizagem informal, não necessariamente, né? Você vai aprendendo, esse aprender fazendo, esse aprender assim no dia a dia, esse aprender de forma mais espontânea. Você não necessariamente está absorvendo conteúdo de maneira linear.
né? Não é uma coisa assim, muito bem estruturadinha, organizadinha, uma coisa depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, acho que essa é uma diferença, não sei se é pra falar, daqui a pouco a gente fala sobre os benefícios e as desvantagens de cada um dos tipos, mas acho que essa é uma grande coisa a se ressaltar. Legal. Então, a grosso modo, ficou assim que a aprendizagem formal é aquela que ela tem um currículo a ser seguido, né? Tem um modelo proposto ali, um lugar onde a gente se encontra para fazer essa recreação, e a informal não. A informal é uma forma de aprendizagem mais liberal, assim, tenho mais liberdade, não tem uma estrutura certinha para seguir. Legal. E para vocês, agora, assim, qual é a importância que vocês acham da aprendizagem informal no desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, das pessoas em si? A aprendizagem informal é muito importante, né? Porque é como a gente aprende, por exemplo, a falar. Não tem um método pra gente aprender a falar, não tem um passo a passo, né? Os nossos pais estão ensinando a gente a falar ali por um meio informal ali. Eles estão falando com a gente e a gente, como o ser humano, ele gosta muito de aprender, ele quer se comunicar, ele vai aprendendo, imitando os pais e falando, né? Então, eu acho que a aprendizagem informal faz parte da nossa vida. Não dá pra falar que, eu não aprendo por métodos informais. Acho que não tem nenhuma pessoa que nunca aprendeu nada por nenhum método informal. Legal. E agora, como a gente está no ramo tecnológico, a gente sempre traz coisas sobre tecnologia. Qual a importância da tecnologia para esse aprendizado informal? Como vocês acham que a tecnologia ajuda a pessoa a entender como funcionam as coisas, a aprender informalmente? Eu acho que o acesso à informação com a tecnologia, né? Com a internet em si, o acesso à informação ficou muito mais fácil. Antes da era da internet, né? Pra gente aprender coisas novas, a gente usava uma enciclopédia, né? Pra aprender coisas novas, eram aqueles livros gigantescos que você ia procurando por ordem alfabética pra achar, encontrar alguma coisa. E você não tinha... Até tinha alguma referência, isso aqui também é relacionado com outra informação. Mas hoje em dia, num clique, quando você tá lendo sobre um assunto, embaixo o Google já tá sugerindo um outro assunto correlacionado com aquilo, e aí você já consegue estruturar ali um conhecimento, estruturar toda uma cadeia de coisas que você está aprendendo no entorno daquela coisa que você está aprendendo de um jeito muito mais fácil. Antes, sem a tecnologia, sem a internet, era muito mais difícil, né? Para você aprender alguma coisa que seu pai não sabia, você tinha que ir até alguma biblioteca ou procurar uma outra pessoa que soubesse aquilo. Hoje você pode aprender várias coisas que seu pai ou seu professor não sabe num clique do Google, né? Só pesquisando ali. Às vezes você pergunta pro seu pai, mas eu não sei. Aí você procura na internet, pai. E você pode, a criança, né, pode ensinar pro pai dela. Pai, mas eu descobri que tal coisa é assim, assim, assado. Então, é bem legal. Eu acho que é muito importante e é um divisor de águas aí no conhecimento. Eu concordo. Eu acho que sem a internet, por exemplo, a gente estava imerso num espaço limitado ali. Então, você tinha contato com menos pessoas, ou então o contato com as pessoas era feito de maneiras diferentes. Nem sempre as pessoas podiam visitar outros ambientes, por exemplo, fora ali da realidade dela. E hoje em dia tem coisas no Google que você consegue entrar dentro do Museu do Louvre e navegar por uma tela como se você estivesse andando ali, sabe assim? Ou então, eu preciso ir em tal lugar, como que eu chegava nesse lugar? Hoje em dia a gente tem coisas quase reais ali na tela do computador, parece como se você estivesse navegando naquele lugar de fato. E eu acho que expandiu as nossas possibilidades mesmo. Então, hoje em dia, por exemplo, grande parte das coisas que eu quero saber ou que eu quero... Não necessariamente estou indo lá com o intuito de aprender. Eu posso estar consumindo conteúdo e aprendendo muitas coisas vendo um vídeo no YouTube.
Ou então, eu estou procurando sobre um livro X, de repente eu encontro um site que tem várias outras coisas sobre outros livros e conta biografias. E aí eu, particularmente, acho que a gente tem acesso a essas coisas e instiga muito mais, tem muito mais possibilidades do que talvez antigamente, né? E o que eu acho muito legal desse conhecimento informal é que às vezes a gente aprende sem estar consciente do que a gente está aprendendo alguma coisa ali de fato, sabe? É isso que eu acho muito diferente da escola, né? Porque quando a gente vai para a escola, você sabe que você tá lá para você aprender. Você, né? Qual é o discurso para você ir para a escola? E você tem que ir lá porque você vai aprender coisas que você vai usar na sua vida. Nanana. E às vezes não, às vezes você tá andando na rua e aprendendo várias outras coisas sobre a vida de fato e você nem tá percebendo. Só que, né, é a sua vivência ali, é o seu momento ali que tá te ensinando muitas outras coisas. Então, eu acho que a tecnologia, ela te possibilita muitas coisas e você aprende coisas muito legais, assim, às vezes, sei lá, desmontando um ventilador. Nossa, que negócio curioso, deixa eu tentar desmontar aqui para ver como que funciona. E às vezes pode ser que formalmente você não entenda a física ali, o negócio dos motores e corrente elétrica e tudo mais. Só que na sua experimentação ali, na sua vivência daquele momento, você descobriu várias outras coisas novas que depois, quando você for estudar esses conteúdos na escola, acaba fazendo sentido. Eu acho que é muito importante, assim, a gente ser curioso e eu acho que a tecnologia dá mais possibilidades pra gente ser curioso e aprender mais coisas. É o grande lance da democratização do conhecimento, assim, né? Vou contar uma história. Fui esses dias na casa de um amigo, enfim, uma família e tal, e aí o cara lá, ele tem, sei lá, por volta de 50 anos, mais ou menos, e ele foi me mostrar uma coisa que ele tinha feito, assim, que era uma ligação de interruptores, assim, sabe, paralela, que ele ligava o interruptor no andar de baixo e ele subia no andar de cima e desligava. Sei lá, alguns anos atrás, para você fazer alguma ligação desse tipo, você tinha que chamar um eletricista, você tinha que, sei lá, chamar alguém que conhece algo. Você não vai mexer com esse tipo de coisa, assim, se você não sabe nada. Aí eu perguntei pra ele, né, pô, mas como assim, né, você já conhecia alguma coisa? E ele começou a me explicar tudo que ele tinha feito. Ele, cara, não, eu aprendi tudo no YouTube. Eu fui vendo passo a passo no YouTube como que fazia e tal, fui puxando os fios tudo e deu certo. Tá funcionando aqui, não precisei chamar ninguém. Daí é incrível como o conhecimento está muito de fácil acesso, né? Até, assim, atividades que teoricamente são profissionais, né? Antes, talvez, pouco tempo atrás, a gente precisava de profissionais mesmo para realizar. A gente, com alguma pesquisa, consegue, sabe? E aí isso vai desde, né, uma ligação paralela até mesmo, sei lá, a gente aqui, você ensinando tecnologia para as crianças, ou até mesmo cozinhar, ou fazer qualquer coisa que você queira, assim, ou muitas coisas que você queira. Você consegue, assim, realizar várias atividades pesquisando de formas muito informais graças à tecnologia hoje, né? Não só YouTube, mas você tem diversas fontes de pesquisa que podem te ajudar a realizar uma atividade mais específica. Tipo, eu quero montar um móvel. Né? Chegou aqui um móvel na minha casa, não quero chamar ninguém para montar, quero montar. Sei lá, em alguns minutos você consegue absorver o conhecimento que você precisa para realizar uma atividade específica. É bem legal mesmo essa parte da liberdade que a tecnologia proporciona pra gente, né? Porque, como vocês disseram, eu não preciso estar num local específico para aprender algo específico, para depois fazer esse algo específico. Eu simplesmente posso ir de encontro com o meu interesse, dar uma olhada no que é, entender o que eu quero aprender no momento e usar para mim ou para alguma outra coisa. Então, a tecnologia ajuda bastante nesse ponto, assim, né? E como vocês falaram de aprender, assim, de olhar, de ver vídeos e tudo mais, aqui eu vou deixar uma pergunta polêmica, assim. Quero ver qual vai ser a mão que vocês vão tomar aí. Com essa expansão da tecnologia, com essa facilidade que a gente tem para aprender as coisas hoje, muita informação, muita coisa vindo,
Vocês acreditam ou não acreditam, né, que um dia a aprendizagem informal pode ter um espaço muito maior do que a aprendizagem formal? Ela pode acabar sendo mais importante? Ou elas vão sempre andar em equilíbrio, assim? Porque hoje em dia a gente sabe que tem algumas escolas que meio que abstraem esse jeito formalzão de dar aula, né? Às vezes não tem uma sala fechada, fileiras, tudo certinho igual a gente está acostumado, mas dá uma liberdade maior para os alunos. E o que vocês acham sobre isso? Se um dia a aprendizagem informal vai superar a aprendizagem formal? Eu acho que ela já supera, na verdade. Porque para a gente viver e estar inserido na sociedade e tudo mais, grande parte das coisas que a gente aprende e reproduz e como age, a gente aprendeu de maneira informalmente. Então, né, se eu tô falando aqui hoje, eu aprendi isso de uma maneira informal, num espaço informal que não é o espaço escolar. O que eu acho que existe de diferença muito grande ali é o quanto a gente pode ter possibilidades de aprender conteúdos dos currículos, né, que a gente entende como que, sei lá, o Ministério da Educação entende como conteúdos essenciais pra gente, pra vida. Então, assim, os conteúdos básicos, né, o português, a matemática, as ciências e etc. O quanto isso a gente pode talvez levar para um outro espaço. Sair da escola, né, da escola estrutura escolar, a escola um espaço e talvez ir para um ambiente online e tudo mais. Eu acho que isso tem uma possibilidade muito grande. Talvez a gente precise amadurecer um pouco mais num quesito de responsabilidade e, né, a gente criar essa cultura de você conseguir fazer um curso online e tudo mais. Mas eu vejo isso como uma possibilidade muito grande. Mas eu não... Por exemplo, se eu entro em um site que oferece cursos online e eu estou consumindo um curso, eu não vejo isso como uma aprendizagem informal. Eu acho que isso é uma aprendizagem formal. Ela só está num espaço um pouco diferente, sabe? Porque ali, se eu, por exemplo, estou fazendo um curso no Coursera sobre, sei lá, nutrição infantil. Não sei, puxei um que veio na minha cabeça aqui. Aquele curso, ele foi pensado de uma maneira que é para me ensinar alguma coisa de fato, sabe? Tem uma estrutura, ele tem um currículo, ele tem um porquê de eu te apresentar isso primeiro para depois te apresentar outra coisa e tudo mais. Então, ali eu acho que é uma aprendizagem formal. Eu só tô saindo de dentro da escola e tô indo pra internet, mas numa estrutura de um curso mesmo, sabe? O que eu vejo de informal é quando você tá aprendendo coisas que não necessariamente tinham o objetivo de te ensinar, sabe assim? E aí é uma outra história. Eu acho que a gente talvez migrar desse espaço escolar para a internet, é bem possível que muito em breve isso seja uma realidade enorme. Não acho que a escola vai deixar de ser obrigatória, deixar de fazer parte da nossa vida em algum momento, mas eu acho que a tendência é cada vez maior a gente acessar a escola para uma coisa mais social, assim, sabe? Tipo, um outro ambiente e talvez os conteúdos, sabe? Aquela formalidade maior entrar na internet, sim. Isso eu acredito que é muito possível e, sei lá, talvez estejamos cada vez mais próximos disso. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa do aprender, né? Do aprender, então eu vou para a escola para aprender. Eu acabei a escola, acabei a faculdade, então agora eu não preciso mais aprender nada, sabe? A gente tá aprendendo o tempo todo, a gente tem que começar a estar atento para esse aprendizado, porque às vezes a gente tá aprendendo, mas não tá prestando atenção que tá aprendendo, então não aprende direito, sabe? Então, a gente tem que estar atento no que a gente tá fazendo, né? Tem que estar presente, tem que estar ali presente e prestar atenção no que tá fazendo, de fato.
E desmistificar isso, né? Eu vou aprender na escola. E até para as crianças, né? Parar de falar para as crianças, você vai para a escola para aprender. Não, agora você está brincando, então você não está aprendendo. Quando a criança está brincando é quando ela mais aprende. É quando ela mais aprende a encaixar os blocos e percebe que um bloco grande não cabe dentro de um pequeno, mas um pequeno cabe dentro de um grande. E ela começa a ter noção ali de grande e pequeno, sabe? Então não sei, eu acho que às vezes adulto é muito chato, né? Com essas coisas de aprender. E acaba deixando maçante mesmo, do tipo, tem que aprender, aprender matemática é chato, matemática é difícil. E aí a criança fica com aquilo, matemática é difícil, matemática é difícil. E aí já cria um bloqueio na criança, ela não aprende mais matemática porque o adulto falou pra ela, nossa, matemática é difícil, né? Nossa, presta muita atenção na aula porque matemática é difícil. Não tem por que você falar isso pra uma criança que tá lá aprendendo a somar, sabe? A somar 1 mais 1, 2 mais 2. Isso não é difícil, sabe? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar mesmo e começar a entender que a todo momento a gente tá aprendendo. Nessa roda de conversa aqui, a gente tá aprendendo, sabe? Vocês estão trazendo as suas impressões, eu tô colocando as minhas impressões e a gente tá aqui gerando novas conexões, né? O que é aprender, né? O aprender pode ser criar novas conexões no cérebro, né? Que o cérebro cria lá as conexões nos neurônios e aí a cada nova conexão a gente tá aprendendo uma coisa nova, né? Então, eu acho que a minha grande palavra aqui é desmistificar o aprendizado e que aprender é a todo momento, não importa se é escola, se não é. Isso aí. Tem uma notícia que saiu há alguns meses atrás, que é que algumas empresas não iam exigir diploma universitário, né? Algumas empresas não iam exigir diploma universitário. Significa que essas empresas não estão exigindo que as pessoas saibam algumas coisas? Óbvio que não, mas eu acho que socialmente a gente está construindo a ideia de que você não precisa frequentar espaços formais de aprendizagem para aprender, né? Que é justamente o que a Tamine falou, é se desmistificar o aprender, assim. A gente pode aprender em todo lugar, todo momento. Concordo que a aprendizagem formal, ela é mais relevante na vida das pessoas do que a informal, ou melhor... Concordo que a aprendizagem informal ela é mais relevante na vida das pessoas do que a formal, mais presente em diversos aspectos aí, como a Little já citou, e que a gente tem que questionar qual que é o papel desses espaços formais, né? Que é super importante você organizar um conteúdo, organizar um conhecimento, saber realmente ter consciência do que você sabe, do que você não sabe e etc. Mas será que esses espaços formais são para entregar conteúdos, assim, dessa forma mais, né, estruturada e unilateral e tal, né? Será que... Eu diria até burocrática, né? Burocrática, exatamente. Cheio de amarras, né? Cheio de estruturas. Você não pode ver isso aqui porque você ainda não viu aquilo lá. Então agora você não pode fazer essa pergunta. É hora de você ver isso agora, né? E definir o momento de você aprender cada coisa, né? Não, agora você tem que aprender isso. Mas por quê, né? Não, porque eu defini isso, então é isso, sabe? Não tem um porquê. Exatamente. Então, acho que essa... E aí o burocrático vem com uma cobrança em cima, né? Uma prova, uma aprovação social de que você sabe esse conteúdo. Um diploma, né? Algo desse tipo, assim. E eu acho que aos poucos a gente tá percebendo que, na verdade, importa é saber, não importa... você ter frequentado ou não um espaço em si em que, né, você está naquele espaço significa que você está aprendendo. Porque também não é verdade, né? Não necessariamente quem tem um diploma sabe realmente um conteúdo que, teoricamente, quem tem aquele diploma sabe. Então, acho que o lance é esse mesmo. A gente conseguir perceber cada vez mais, assim... se importar cada vez mais em saber, em aprender de fato, do que ter um diploma, né? Que é talvez o final de um momento formal, assim, né? Você ter uma comprovação social, um papel assinado ou algo do tipo em que você conhece algo. Não precisa de papéis, assim, você precisa saber de fato, né? Não importa se você tem papel ou não, né? Talvez em alguns momentos seja interessante para você conseguir um emprego, talvez, para você conseguir passar no concurso, talvez. Mas, cara, se você não aprendeu, depois a sua vida será um terror. E provavelmente ou você terá que aprender, de novo,
talvez em espaços informais, ou você não caberá naquele espaço, né? Que você conquistou através de um papel. O que eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito da escola como um ambiente. Eu não gosto da força que a escola tem num sentido de que é lá que você vai aprender as coisas que você precisa pra vida. O que eu não acho que seja mentira se você for levar num contexto de que a escola, para uma criança principalmente, ela é um espaço de socialização incrível, sabe? É ali que a criança vai aprender ou deveria aprender a lidar com outras pessoas, a trabalhar em grupo, a conviver com diferenças, porque ali nem todo mundo é igual, cada um tem sua bagagem, cada um tem a sua história de vida. Então, a escola, eu acho que ela é um espaço extremamente potente para você criar um cidadão, assim, sabe? Para você criar uma pessoa para viver em sociedade. O que eu não gosto da escola é quando a gente fala que a escola ela é o espaço que você vai aprender os conteúdos que você precisa para sua vida. O que não necessariamente é verdade, sabe? Se a gente for olhar o currículo, tem muita coisa que eu posso falar que eu não aprendi, que eu não, sei lá, tenho a menor nem ideia do que é, assim. Por exemplo, eu tenho um desfalque grande em história, eu acho uma coisa que eu não sei relacionar. Eu sei grandes fatos da história e tudo mais, e que às vezes eu aprendi muito mais vendo um documentário na minha casa do que necessariamente dentro da escola, lendo o livro e fazendo exercícios e estudando para a prova, o que eu particularmente não me lembro muito, assim. Mas, em compensação, as grandes lembranças que eu tenho da escola era de um espaço de socialização, era de eu fazer amigos, de eu aprender a lidar com coisas que eu sabia que, sei lá... Um dia eu tava mal-humorada e aí eu não queria falar com as pessoas, e aí eu tinha um monte de gente querendo falar comigo, e o quanto eu posso negar o que eu tava sentindo para eu ser uma boa pessoa perante as outras pessoas, ou então explodir com todo mundo, o quanto isso era legal ou não, sabe assim? É muito mais você viver em sociedade, você aprender a ser humano, do que o conteúdo escolar em si, sabe? Eu acho que às vezes a gente consegue absorver muito mais do conteúdo em outros espaços, em outras coisas que sejam mais informais do que dentro da escola. Porque eu acho que às vezes a escola ela tem essa carga já muito pesada, sabe? Assim, você vai sentar lá quando você não quer sentar, você vai ter que ficar quieto quando você não quer ficar quieto, você vai ter que copiar coisas que você não consegue entender o que você está copiando. E, enfim, eu acho que às vezes as crianças criam um bloqueio com a escola por uma coisa que não tem tanto sentido, sabe? Eu acho que a escola é muito mais potente num ambiente de socialização, e talvez você conseguir conectar esses conhecimentos que você está tendo, sabe? Assim, formalizar um conhecimento que você teve informalmente, do que o contrário, né? Ser a dona de todo conhecimento lá, e é ali que você vai aprender, e você só vai aprender ali, então você tem que aproveitar o máximo possível das suas aulas e tudo mais. Eu acho que é muito pesado o papel que dão para a escola, e talvez seja por isso que muitas crianças não gostam da escola ou não se identificam com aquele ambiente ali. Porque o que ela se identifica, assim, sabe aquela coisa assim, tipo, criança adora ir pra escola, mas ela não gosta de ir pra sala de aula, ela gosta de ir pra escola pra estar com os amigos, pra, né, enfim, aprender coisas, mas quando ela tá dentro da sala de aula, sentada, ouvindo o professor falar, e tem que ficar quieta, e não pode perguntar, e só pergunta na hora que eu deixo perguntar, né? Quebrou, perdeu a criança, sabe, assim. Eu acho que a escola, mesmo nesse papel de socialização, eu acho que ela é falha. Porque você divide as crianças ali por idade, elas convivem só com as crianças da idade dela. Em que mundo a gente convive só com gente da nossa idade? Só olhar nosso grupo aqui, cada um tem uma idade, nasceu num ano, cada um estaria num ano diferente da escola agora, sabe? Então, acho que mesmo para esse papel de socialização, não sei se ela serve tanto, porque você vai pra escola
pra ficar sentado pra a maior parte do tempo ouvindo um professor, sabe? De fato, você não tá socializando a criança, sabe? Eu acho que esse papel de criar um cidadão, os adultos em volta daquela criança têm que estar muito mais atentos, sabe? Os pais, principalmente, a família, os avós, sei lá, o dono da padaria, quando a mãe vai lá com a criança para pedir alguma coisa, sabe? Então, eu acho que os adultos em volta dessa criança, eles têm que estar muito mais atentos para isso, para essa socialização, para essa educação dessa criança como cidadã, do que só a escola, sabe? E a gente, como cidadão mesmo, prestar atenção nessas crianças, sabe? Quando a gente vê uma criança que quer tentar pagar lá o caixa, sabe? Não ficar com cara feia pra mãe do tipo, ai, meu, você tá demorando aí, sabe? Não, a mãe tá ensinando pra criança como é que paga, como é que conversa com uma pessoa diferente ali, sabe? Então, a gente, como cidadão, em volta, a gente tem que pensar mais como comunidade, né? Eu acho que quando a gente saiu lá daquelas comunidades indígenas, assim, onde todo mundo fazia parte de um grupo só e veio pra cidade grande, onde cada um mora na sua casinha lá separado, cheio de muro, sabe? A gente acabou se individualizando demais e achando, não, eu sou responsável só por mim, sabe? E não é assim, sabe? A gente é responsável por cada um, sabe? Tanto que tem nas leis de trânsito lá, os maiores, por exemplo, um caminhão é responsável por um carro, o carro é responsável pela bicicleta, quem tá de bicicleta é responsável por quem tá a pé, sabe? Então, todo mundo é responsável por todo mundo, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também, sabe? Eu acho que a escola poderia ser um lugar potente para desenvolver cidadania e questões sociais, assim. Mas eu acho que como ela é organizada hoje, isso é muito falho mesmo. Porque não é intencional, né? Se é para ser um ambiente formal e tal, de aprendizagem, tinha que ter intenção em desenvolver esse tipo de conteúdo. Agora, se é só jogar crianças lá e esperar que isso seja o suficiente para que eles desenvolvam esse tipo de maturidade e tal, isso pode ser feito em qualquer outro espaço, né? Uma criança não precisa ir para a escola para aprender a comunicar com as outras crianças. Ela pode frequentar um espaço que ela goste, por acaso, que é melhor do que a escola, que você vai lá e tem esse peso todo de ficar quieto quando você não quer ficar quieto. Ou de você fazer uma atividade quando você não necessariamente está querendo fazer aquela atividade, né? E eu conto isso por uma experiência minha, por exemplo, né? Uma vivência minha, que por mais que eu gostava dos meus amigos, por mais que eu gostava das pessoas da escola, era um momento em que a minha energia ia lá embaixo. E lá embaixo eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas porque eu estava, assim, mal por causa da escola, sabe? Pelo que eu tinha que fazer de fato enquanto estava naquele momento, assim. E acabava não conseguindo socializar tudo que poderia com as pessoas que estavam ao meu redor. Que, por acaso, eram muito melhor em outros espaços, sabe? Então, também acho que mesmo as pessoas... Também acho que mesmo a escola podendo, né, tendo a oportunidade de trabalhar essas questões, porque tem muitas crianças reunidas, talvez, né? Reúne muita gente em um lugar só. Falta intenção e falta uma estrutura para fazer isso de fato, se for para fazer isso, sabe? Se for para trabalhar cidadania e sociabilidade ou algo desse tipo, tem que ser intencional nisso. Porque só jogar as coisas lá e ser muito intencional em conteúdo, acho que só atrapalha, na verdade. Mas eu acho que existe uma tendência dessas coisas mudarem, né? Eu acho que se a gente for ver todas essas propostas educacionais de você desenvolver outras habilidades que não seja só o conteúdo escolar, eu acho que é essa a tendência, sabe? Talvez realmente a escola não seja pensada com esse propósito, mas estamos mudando, né? Estamos caminhando e eu acho que as pessoas já se ligaram de que talvez isso seja a solução ali para a escola. Tanto porque a escola, quando ela foi criada, o propósito dela não era nenhum de socialização, né? A escola era para ser uma coisa conteudista, ela era para ensinar um grupo seleto de pessoas a desenvolverem algumas coisas para fazerem funções em indústrias, em máquinas e etc. E aí eu acho que uma vez que a gente mudou todo o nosso, né, a nossa linha industrial,
a gente mudou todas essas outras propostas de trabalho, a escola tem que acompanhar essas mudanças, né? É lógico que ela está acompanhando meio no baby steps ali, né? Tá indo bem devagarzinho, porque qualquer grande mudança numa estrutura que está tão consolidada quanto a escola é difícil. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, tem gente que foge, tem gente que é adepta, enfim. Mas eu acho que a tendência é essa. As pessoas já estão percebendo e estão tentando se adequar a esse novo cenário, a essa nova proposta aí. E acho que a aprendizagem informal está tão presente na vida de todo mundo que, ainda mais dos jovens, eu acho que eles, por consumir muita coisa na internet especialmente, que questionam conhecimentos, né, fatos que os professores comentam nas salas, né? Então, tipo, já vi casos de professor comentar sobre, sei lá, Revolução Francesa, e um aluno conseguir debater com ele sem ter visto aquele conteúdo de forma formal na escola e tal, não sei o que, por ter pesquisado, sabe, na internet e tal. Ou às vezes um professor fala uma coisa na sala, os alunos estão com o celular ali embaixo já. Não, professor, sei que, já consegue ter outros argumentos rapidamente, sabe? Rapidamente. Então, o acesso ao conteúdo está muito rápido. E por isso, de novo, vem a questão aí, né? Qual que é o seu papel dentro de sala de aula? Se talvez o conteúdo em si, as crianças, os jovens de maneira geral, conseguem acessar de forma, acho que mais rápido do que você consegue falar. Bem legal esse debate. Bem legal. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês, se vocês quiserem responder. Vocês fiquem à vontade. E para a galera que vai ouvir a gente também, uma pergunta surpresa aqui. A gente falou bastante de escola, a gente falou bastante de aprendizado informal, como ele é, falou de aprendizado formal, como ele é. Então, eu vou deixar aqui para vocês, como vocês definiriam o aprender? Quando eu falo assim, aprender, o que vocês pensam? Qual a definição que vem para vocês, assim, o que é o aprender? Eu queria fugir muito do memorizar, do guardar informações, né? Mas aprender é isso, né? Você retém aquelas informações e aí você usa essas informações de acordo... você pode só reter as informações, mas o aprender de fato é quando você consegue usar aquelas informações de uma outra maneira daquela que foi exposta para você. Não é simplesmente você só decorar tudo aquilo e aí você citar tudo aquilo como uma... que nem a gente canta o hino nacional, por exemplo, sabe? Sem nem pensar no que tá escrito ali, nas palavras que estão ali, sabe? Eu acho que aprender é quando você entende de fato, né? Você pode memorizar aquilo, mas você entende aquilo, internaliza aquilo, e aí depois você transforma aquilo que você aprendeu para alguma coisa na sua vida ou que você consegue transformar e trazer de uma maneira diferente para outras pessoas. É complicado esse lance de palavras, né? Porque, olha só, você falou sobre aprender é quando você consegue aplicar algum conteúdo, alguma habilidade que você desenvolveu em outras situações. Mas, teoricamente, você está aprendendo de novo, né? Quando você está aplicando em outra situação? Porque é uma situação nova, você está criando novas ligações mentais, está ligando novas conexões, está vendo isso em outro contexto, então é um desenvolvimento de novo, sabe? É uma coisa dentro da outra, né? É por isso que é muito, muito difícil você falar em definições de palavras, assim, a comunicação é muito difícil você definir. Eu vejo aprender como um desenvolvimento mesmo. Eu vou até fazer uma frase. Que assim, é você sair de um ponto A e chegar no ponto B. Eu acho que o aprender é você se desenvolver. É você estar constantemente se desenvolvendo. Então, é uma transformação mesmo, né? Por exemplo, assim... eu não sabia fazer arroz. Aí, como que eu aprendi a fazer arroz? Eu fui lá, observei a minha avó fazendo arroz, vi o que minha avó usava como tempero, comi o arroz da minha avó, achei gostoso. Falei, vou ver como que minha avó faz. Às vezes eu cheguei em casa, não fiz igual. Aí eu falei, não, mas então qual que foi o tipo de arroz? Ou então qual que foi o tipo de óleo que ela usou pra refogar? O que ela refogou? Foi cebola? Foi alho? Eu acho que do momento em que eu não sabia fazer alguma coisa pro momento em que eu estava
fazendo alguma coisa do jeito que eu achava que eu estava fazendo certo, ou do jeito que eu estava contente com o que eu estava fazendo, eu me desenvolvi. Todo esse processo de desenvolvimento, todo esse processo de transformação entre eu não saber algo e depois eu saber, ou eu executar esse algo de alguma maneira, é um aprendizado, sabe? E aí é isso que eu falo que o aprendizado, e no caso o aprendizado informal, ele é muito grande, ele é muito rico na vida do ser humano, porque eu acho que a todo momento a gente está se desenvolvendo, a todo momento a gente está se transformando, a todo momento a gente está fazendo essas novas conexões, a gente está aprendendo coisas novas. Então, eu acho que o nosso dia a dia são coisas de aprendizado e que a gente leva muito fortemente, né? Quando a gente está falando de conteúdos em específico, conteúdos escolares, talvez a gente pensar numa estrutura, numa lógica de raciocínio e etc., faça sentido. Mas os nossos aprendizados, eles não são lineares, eles estão a todo momento, estão acontecendo a todo momento. Eu tá conversando aqui com vocês, eu tô aprendendo um monte de coisa que eu não sabia sobre vocês e um monte de coisa que eu não sabia sobre o que vocês pensavam ou sobre a aprendizagem em si. E eu acho que tudo isso, toda essa mudança, eu sou uma pessoa já diferente do que a pessoa que eu entrei aqui na hora que eu sentei, sabe? Depois desses minutos de conversa aqui. Então, eu tô aprendendo coisas novas, eu tô me desenvolvendo, eu tô me transformando. Eu acho que a aprendizagem é essa transformação, assim, é esse caminho. Talvez, né, voltando ao exemplo do arroz, não faça o melhor arroz do mundo, mas vou falar que eu não sei fazer arroz também é mentira. E aí a gente vê que existem várias outras maneiras, que várias pessoas ainda fazem coisas diferentes. E o que é muito legal da tecnologia, da internet, de você ter outros espaços de desenvolvimentos que são informais e tudo mais, é isso, é você ver a riqueza que a gente tem no mundo e o quanto que todo mundo consegue ter um pouquinho para ensinar, um pouquinho para aprender, faz um pouquinho diferente e tá todo mundo se desenvolvendo junto, sabe? É muito legal, assim, eu tô dando esse exemplo da culinária que você até comentou no começo, né? De você aprender a cozinhar e tudo mais. Cara, eu tenho um prazer enorme em ver vídeos de culinária no YouTube ou no Instagram, ficar seguindo páginas de receitas e tudo mais. Não necessariamente eu vou aplicar aquilo, eu nem posso, às vezes, nem tentar fazer. O meu prazer, às vezes, é só pelo ver um processo ali né? Um processo e um final bonito e tudo mais. Mas eu não sei se eu não tô aprendendo alguma coisa, sabe? Eu ver um vídeo de um cara que fala que deixa o feijão de molho 8 horas e o outro que deixa 1 dia e o outro que nem deixa de molho, põe lá na água quente só 5 minutinhos e depois já põe na panela de pressão. Cada um tem um processo diferente e eles chegam no mesmo resultado no final, sabe? Mas eu acho que eu estou me desenvolvendo a cada vez que eu consumo alguma coisa dessa. Eu tô vendo que alguém faz uma coisa diferente e eu posso ir lá e posso testar e posso aprender e posso ver se eu gosto ou não. Eu posso... né? A gente democratiza muito mais uma coisa que... sei lá, talvez a gente considerava como intrínseco, não sei, alguma das duas palavras ali. Um conhecimento que não era, sei lá, formal. E aí a gente dá voz para várias pessoas também ensinarem coisas. Às vezes o princípio delas nem era ensinar, mas a gente dá voz, né? Hoje em dia, os maiores youtubers, a gente chama eles de produtores de conteúdo. Então, se eles estão produzindo conteúdo, em algum momento eles estão ensinando. Não é formal, porque talvez não tenha essa burocracia, não tenha essa estrutura que a gente pensa na escola, no currículo e tudo mais. Mas não deixa de ser um aprendizado, sabe? Não deixa de ser um desenvolvimento. Não deixa de transformar, de alguma forma, a vida de quem está lá consumindo aquilo. Então, eu acho que o aprendizado é isso, né? A palavra aprender é essa transformação aí toda. Então, se a gente considerar que aprender é criar novas conexões ou sair de um ponto e chegar em outro, a gente tá fazendo isso a todo momento, né? Então, aprender é meio que viver, né? Eu até falei em um podcast esses dias atrás de que a gente não aprende para a vida. Aprender é a própria vida, porque você tá vivendo, você tá aprendendo.
Se aprender for construir novas conexões ou sair de um ponto e chegar no outro, a todo momento você está aprendendo alguma coisa. Todo momento mesmo. Você lê um negócio, você viu alguma coisa, são inputs, né? E os seus outputs, que são as suas ações na vida, elas são combinações de tudo que você recebe, assim. Então, se você mostra que sabe um conteúdo, ou mostra que sabe alguma coisa, é uma combinação das ligações que você fez das coisas que você consumiu, seja pelos diversos sentidos aí. Então, acho que aprender é viver. Você está vivendo, está aprendendo. Acho que uma pergunta que eu já emendo é: e qual aprendizado, então, vale a pena, né? Porque se aprender é viver, então qual aprendizado vale a pena? Daí você já questiona, qual vida vale a pena, então, né? Será que vale a pena... extremamente subjetiva essa pergunta. Será que vale a pena você aprender alguma coisa um pouco mais formal, no sentido aqui da conversa que a gente está falando? Será que vale a pena você aprender um conteúdo de biologia, estrutura celular? Será que vale a pena você aprender a, sei lá, falar uma outra língua? Será que vale a pena você aprender a programar, sair de um ponto e ir para outro? Quais são os conteúdos que vale a pena aprender, sabe? Ou quais conteúdos, ou de que forma que vale a pena você viver de fato, sabe? Porque se aprender a viver, tudo que você aprende, você tá sendo uma expressão na sua vida. Então, tudo que você consome ou decide aprender, ou sair de um ponto e chegar nesse outro ponto decidido por você, nem sempre decidido por você, quais são as decisões que são importantes e o que, pelo menos, são os principais... pontos que a gente deve levar em consideração para essa tomada de decisão, né? Bem filosófico mesmo, é pra ficar pensando mesmo. Tanto que a gente parou aqui e ficou pensando. Eu acho que é uma questão muito válida mesmo, mas ainda cheia de tabu, né? Ainda cheia de tabu, porque a gente vive em sociedade, a gente vive precisando comprovar coisas, então é difícil. Não é fácil responder, não. Não tenho resposta, não. Mas é importante. Essa pergunta acabou indo para um lado bem filosófico, assim. Foi muito legal ver as impressões que vocês tiveram. E seria legal a galera também que tá escutando a gente participar também, pra gente ter essas outras impressões e sempre aprender mais, né? Porque... Comentei. O que você acha que deve ser aprendido? Porque, pelo menos pra mim, assim, aprender é toda vez que a gente passa por alguma experiência e a gente consegue tirar algo dela, sendo algo bom ou ruim. Por exemplo, se eu vou lá e não conheço fogo e coloco a mão no fogo e me queimo, de certa forma eu acabei de aprender que se eu pôr a mão no fogo não vai ser legal. Ou se você gostar de se queimar, aí você pode pôr, você vai botar mais. Gostar de dor, assim. Então, pra mim, aprender é toda vez que a gente passa uma experiência e consegue absorver algo dela, sendo bom ou ruim. E foi muito bom aprender. Ou seja, todo momento. A todo momento a você gente sempre tá experienciando alguma coisa, né? Sim. Todo momento, assim. Não tem um momento na sua vida que você não vai estar experienciando alguma coisa. Enquanto você tá dormindo, você tá experienciando. Qualquer momento, assim, todas as horas que você tá, todo momento você caminhando na rua, você olhando pro céu, brisando muito louco. Nossa, que céu azul e tal. Você tá experienciando. Todo momento você tá aprendendo, então, se for isso. Né? É que às vezes o aprendizado ele não é consolidado ou percebido. Né? Às vezes você não tá percebendo de fato qual é a sua... Extrair algo bom ou ruim, ou indiferente, como você falou... de uma observação do céu, assim. Você tá observando pro céu e aí você não tá conseguindo, assim, definir de fato qual é o que você tá... a experiência que você tá tirando ou não. Mas você só não sabe que você tá aprendendo, né? Mas você tá aprendendo... Mas com certeza você tá. Aprendizagem informal, então, que a gente acabou vendo aqui, conversando... é aquela que não tem um currículo, né, a ser seguido, é aquela que a gente acaba desenvolvendo no nosso dia a dia, aprendendo, vivendo, assim, né, observando algo e tentando entender como as coisas funcionam. E que não existe a necessidade de ter um local específico de onde a gente deve estar, né, por exemplo, uma sala de aula, ou a sala de um curso e tudo mais. E a gente pode aprender, e acaba aprendendo no nosso ritmo também, né, não tem aquela estrutura, a gente não, como o Jerônimo falou, não tem aquela coisa... linear para ser seguida, né? A gente vai aprendendo conforme a nossa necessidade ou conforme a nossa vivência mesmo. E se a gente conseguir juntar a aprendizagem formal que a gente tem com a aprendizagem informal,
a gente vai acabar aprendendo toda hora e vai ser muito legal e a gente vai conseguir conectar coisas que a gente aprendeu no jeito formal no nosso dia a dia também de um jeito informal. E isso é muito bom se a gente conseguir passar isso para os nossos alunos também, né? Que não é porque eles aprenderam aquilo na escola, naquele momento, que eles só vão usar ali, que eles podem usar em qualquer outro momento. Em qualquer outra parte da vida deles, ou tirar alguma ideia dali para resolver alguma outra coisa que esteja acontecendo no momento. Então é isso, gente. Vou fazer um jabá. Vou fazer um jabá. Na pegada de que, coisas que são importantes você aprender, né? Uma das possibilidades de reflexão são coisas que fazem sentido numa sociedade atual que você vive, né? Que você vive de fato numa sociedade. E o que vale a pena você aprender ou não numa sociedade. A gente já comentou bastante aqui, eu acho que ficou claro, a ideia de habilidade, é como você conseguir desenvolver habilidades. O conteúdos está assim, o conteúdo de forma geral, fatos estão de forma geral disponível a um clique do Google, né? Muito rápido, você consegue acessar informações democratizadas e tal, mas não necessariamente habilidades estão, né? Por exemplo, eu consegui ter essa reflexão crítica, por exemplo, que a gente teve em cima do aprendizado, não necessariamente você dá uma pesquisa lá e tal, como fazer uma reflexão crítica. Não necessariamente você, olhando, lendo ali de uma vez, já conseguiu desenvolver. Então, acho que pensar em como que a gente pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades é uma coisa muito legal, assim, para a gente pensar. E programação em específico, né, que é o que a gente sempre está comentando aqui, eu acho que te proporciona, né, oportunidades em desenvolver várias habilidades nas pessoas, combinado com uma necessidade social super, assim, né? Porque, assim, o mundo tecnológico está cada vez mais presente, assim, na nossa vida. Muitos dos nossos processos são tecnológicos, muitas das profissões que estão surgindo exigem uma maturidade tecnológica. E além disso, então, além do conteúdo, de fato, eu saber uma linguagem de programação, saber a sintaxe de algo para desenvolver um programa, a atividade de programar exige muitas habilidades que são essenciais em outros ambientes da vida também, né? Você ter resiliência, você ter uma análise crítica do que está funcionando e que não está, você olhar para um problema e pensar em como atacar aquele problema, né? E pensar em caminhos diferentes para atacar esse problema e tudo mais. Então, mais uma vez, eu acho que essa conversa, né, quero ressaltar aqui uma conclusão de que você deve ensinar programação. Essa que é a conclusão, né? Você deve propor oportunidades, né? Ou propor, assim, espaços para que esse conteúdo seja trabalhado por dois grandes motivos. Uma demanda social enorme, que eu acho que isso é um dos impulsos para você decidir o que aprender nesse papo filosófico, né? Demandas sociais. O que hoje o mundo precisa, né? Para a gente continuar numa sociedade coerente, assim. E outra é o desenvolvimento de habilidades, porque conteúdos mais fatos, né? Conteúdos factuais, assim, estão a um acesso muito rápido. Então, talvez pensar em como que a gente pode desenvolver habilidades. E eu acho que a programação, ela junta essas duas coisas, assim. O ensino de programação, o ensino de tecnologia, de uma forma geral, né? Junta as duas coisas. Você vai precisar desenvolver muitas habilidades, resolver problemas, pensar criticamente, analisar aquilo de uma forma mais completa. E, além disso, você vai desenvolver um conteúdo específico que seja, assim, relevante para uma sociedade atual. Olha só esse gerão. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui o nosso IadaCast. Quem falou com vocês foi o Alvinho, Tamine, Aninha e o Jerônimo. Então é isso, galera. Segue a gente lá nas redes sociais, comenta, entre em contato com a gente quer saber de vocês a opinião sobre esse assunto e a opinião sobre os assuntos passados, né? Caso vocês não tenham ouvido nenhum podcast antigo, ouçam, que estão muito legais. Vocês vão ver que as conversas são bem complexas, assim, bem legais de se ouvir, bem interessantes. Então é isso, galera. Abraços e até mais. Valeu, turma. tchau. Tchau.